Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Justiça brasileira ganha novo fôlego e enfrenta a pandemia e o isolamento com criatividade e tecnologia. Desempenho das varas do trabalho da 18ª região é reconhecido durante premiação do selo Metas. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Gabriela Castro fala sobre os cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. O Hora Extra está começando agora. A realização de audiências e sessões colegiadas por videoconferência já é uma realidade na justiça brasileira. Está acontecendo em todos os ramos do Poder Judiciário como forma de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O objetivo é garantir o acesso da população à justiça, que não pode parar. Com a pandemia alterando a rotina mundial e espalhando a apreensão, empresas e órgãos públicos tiveram que se adaptar à nova realidade. No Brasil, as empresas adotaram planos de contingência e autorizaram seus empregados a trabalharem de casa, de forma remota, o chamado home office. Nos tribunais também não foi diferente. Servidores, juízes, desembargadores e advogados, todos agora trabalham de casa. Mas como tem sido esta experiência? Sobre isto, nós vamos conversar com o advogado Tiago Costa. Doutor Tiago, como tem sido esta experiência de trabalhar de casa? As prioridades que você tem que se organizar no seu dia a dia, por exemplo, como trabalhar em casa não é tão simples quanto parece que é só trazer o computador e está tudo resolvido, mas não é. A gente tem que trabalhar, tá disponível, às vezes, no meu caso não serve, mas muita gente tem filhos, né? Muitas mães, muitos pais, então acaba que a criança também toma conta desse espaço e acaba que seu dia não tem aquela rotina que você tinha fora do trabalho. Então isso é uma coisa que mudou muito, principalmente o contato também com a Justiça do Trabalho, que ela vem sendo até mais fácil do que era antigamente, até para facilitar o contato, via WhatsApp, web, via telefones que você liga direto na vara, já cai direto no celular do servidor. Existe grupo de WhatsApp de algumas varas do interior, onde você manda mensagem, eles te respondem, entendeu? Dependendo de como a vara está facilitando, está agindo, né, eles conseguem facilitar o seu trabalho ali para tanto o reclamante e reclamada conseguirem dar andamento aos processos e às audiências de conciliação. Obrigada, doutor Tiago. E sobre estas audiências de conciliação, nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Tom, que é o coordenador do Sejusc aqui em Goiânia. Doutor Eduardo, como tem sido o desafio de realizar estas audiências de forma virtual? É um trabalho pioneiro. Nós não temos norma legal que regule a audiência virtual. O CPC de 2015 trouxe alguns artigos que permite a regulação de alguns atos, mas todos eles na instrução. Então, nós estamos abrindo verdadeiras picadas em mata virgem. Mas está sendo muito bem sucedido. Nós estamos com um projeto piloto que está sendo implantado não só no Sejusc de Goiânia, mas em todos os Sejuscs da 18ª região, e nós estamos colhendo bons frutos. Bons frutos e produtividade. E nós vamos saber agora com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, o desembargador Paulo Pimenta, o que tem sido feito para manter essa produtividade. Presidente, como o Tribunal Regional do Trabalho tem se adaptado a esta nova realidade? Houve uma necessidade de adaptação ao isolamento social e à vedação de atendimento presencial à nossa população. Em função disso, nós tivemos que mudar a forma de trabalho, né? A imensa maioria dos nossos magistrados, nossas magistradas, nossas servidoras e nossos servidores estão trabalhando em teletrabalho, estão trabalhando de suas casas. Então, adaptaram as suas estruturas para poder continuar prestando o serviço feito agora remotamente, despachando normalmente, proferindo as decisões, proferindo sentenças, e também agora, a partir do início do mês de maio, né, com o retorno da fluência dos prazos, começamos também uma nova fase, que é a realização
das audiências de forma telepresencial e também das sessões de julgamento no segundo grau. Isto fez com que a produtividade do judiciário na área trabalhista aumentasse, presidente? No primeiro mês, principalmente, durante o mês de abril, nós não tivemos audiências. E aí, nesse período, houve um esforço muito grande da parte de magistrados e servidores para se dedicar à prolação de decisões. Com isso, nós reduzimos drasticamente o volume de processos aguardando prolação de sentenças e prolação de decisões. Que nós estamos atravessando, no momento, uma crise sanitária. Mas essa crise sanitária, provavelmente, né, tudo leva a crer, ela será sucedida por uma crise econômica que já começou. Nós já percebemos esses impactos, né, nos contratos de trabalho, né, com tantas e tantas empresas com dificuldade de funcionamento, setores extremamente comprometidos, alguns setores muito mais do que outros, né? Então, nós acreditamos que o agravamento dessa situação econômica após a superação da crise sanitária deve desembocar também numa crise social, na qual a Justiça do Trabalho vai ter um papel muito importante de equilíbrio dessas relações. A matéria que vamos exibir agora foi gravada antes do início do distanciamento social no país. Trata-se da solenidade de premiação do selo Metas, em que o TRT de Goiás reconheceu o desempenho das varas do trabalho da 18ª região. O objetivo da premiação é incentivar a qualidade da prestação de serviço aos usuários da Justiça do Trabalho. Juízes e servidores presentes à solenidade representaram varas do trabalho que tiveram bom desempenho no cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça. A 11ª Vara do Trabalho de Goiânia, por exemplo, foi contemplada com o selo Diamante e a juíza titular agradeceu os servidores. Porque a gente deve essa conquista ao grande trabalho dos servidores da nossa vara, ao meu colega, o Carlos Alberto Begales, que também trabalhou muito para essa conquista, e eu queria deixar registrado esses agradecimentos a todos os meus servidores que, junto comigo, trabalharam e conseguiram cumprir todas as metas impostas pelo CNJ. Outra premiada foi a Vara do Trabalho de Caldas Novas, na categoria Diamante. E o diretor da secretaria diz que o estímulo ao servidor é fundamental. E é uma tarefa diária, porque você, diante de toda a diversidade, você tem que tentar tirar o melhor deles. Então é conhecer os seus colaboradores para que você atue, né, tentando justamente extrair o que melhor ele pode dar em cada área. E aí, acompanhando isso mensalmente, traçando novas diretrizes, fazendo reuniões, a gente já consegue, pelo menos, seguir no caminho, e esse ano fomos agraciados com o Diamante. No ano passado, o TRT da 18ª região conseguiu cumprir, pela primeira vez desde 2009, todas as 7 metas nacionais do Poder Judiciário. Obteve, por exemplo, mais de 50% dos conflitos solucionados via conciliação. Outro índice levado em consideração foi o do tempo médio de duração de um processo. No primeiro grau, esse tempo foi de 106 dias, bem menor que a meta estabelecida de 140 dias. Isso se deve realmente a um trabalho que vem sendo feito ao longo de muitos anos, né, contando com uma dedicação muito grande da parte dos magistrados e servidores que atuam nas nossas varas do trabalho, fazendo uma programação, uma gestão processual e uma dedicação muito grande. Nós sempre temos uma tendência, né, de almejar mais, né? Aí, dentro, obviamente, dos limites da nossa capacidade, da nossa força de trabalho, sem nunca descuidar também da saúde dos nossos colaboradores, da saúde dos magistrados e da saúde dos servidores. Eu sempre digo que o cumprimento das metas na 18ª região, ela não é uma obsessão, ela é uma consequência natural desse comprometimento de juízes e servidores que compõem esse tribunal. No próximo bloco, a psicóloga Gabriela Castro fala sobre os cuidados com a saúde mental em tempos de coronavírus. Não saia daí, voltamos já. Uma pandemia como a do coronavírus mexe com a vida de todo mundo.
Isolamento social, medo, incerteza com o futuro, mudança no ritmo das relações sociais, familiares e no trabalho. Milhões de pessoas foram literalmente jogadas no trabalho remoto. E a adaptação, para muitas, é mais difícil. Tudo isso pode levar a transtornos psíquicos, como a ansiedade e a depressão. Como conservar, manter a saúde mental nesses momentos críticos? Quem responde a essas perguntas, a esses questionamentos, é a psicóloga Gabriela Castro, servidora do TRT de Goiás. Seja bem-vinda à Hora Extra, Gabriela. Obrigada. Gabriela, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Como dizia Lulu Santos. O isolamento, ele pode afetar a nossa saúde mental? Fabíola, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho que mais do que nunca é hora de falar sobre saúde mental, um assunto que sempre foi tão importante que agora se mostra mais ainda, justamente pelo que você está dizendo, né? A vida inteira, acho que esses versos eles fazem muito sentido na nossa vida. Nenhum momento que a gente passa é semelhante ao outro, a gente vive em constantes mudanças e transformações ao longo da vida, mas especialmente nesse momento nós estamos vivendo um momento que nunca se viu antes, nem na história do Brasil, nem nas nossas histórias pessoais, né? Na história do nosso país e até mesmo em nível mundial, né? É um momento muito particular, muito ímpar. E momentos como esses, naturalmente desconhecidos, eles trazem sim impactos na nossa vida cotidiana e claro que na nossa saúde mental. Como nos manter sãos e ativos no trabalho, agora em casa e na vida pessoal, também em casa, né? A primeira coisa que eu acho importante dizer é que, como eu disse, todo mundo vai se sentir em alguma medida afetado por essa situação. E se sentir assim é normal e é esperado. A gente estranharia se alguém não estivesse sentindo os efeitos de tanta mudança na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se observar, observar os seus sentimentos, entrar em contato com esses sentimentos e não simplesmente negá-los ou passar por cima, porque a gente precisa entender sim que é um momento de atenção e cuidado, de autocuidado, né? E outra coisa que a gente considera muito importante é tentar estabelecer uma rotina, no momento em que as nossas rotinas foram modificadas, né? É tentar estabelecer uma nova rotina. Então, por exemplo, se eu estou num momento em que eu tenho que trabalhar na minha casa, né, que é algo diferente para muitas pessoas, então que eu tente estabelecer um horário de acordar, um horário de tomar o meu banho, como eu fazia habitualmente, trocar a minha roupa para começar um dia produtivo e não passar o dia inteiro, né, de pijama. Tentar estabelecer horas de início, de pausas, de finalização de trabalho. Se eu tenho outras pessoas que estão nesse trabalho em casa, que se estabelecer uma escala mesmo de trabalho, ou mesmo crianças que hoje têm aula de casa também, estabelecer horários para que cada coisa possa ser realizada, né? E também horários de lazer. É preciso que a gente se organize em volta de uma rotina para que o trabalho não se superponha também à nossa vida familiar e social e ao nosso lazer. O lazer ele é fundamental na nossa vida, então talvez seja um momento que a gente possa também descobrir e redescobrir o prazer em algumas coisas, né? Também é muito importante que a gente, nesse período de distanciamento social, eu não gosto muito do termo de isolamento, apesar de que a gente sabe que muitas pessoas estão isoladas. Mas eu penso nesse distanciamento social, ele não precisa necessariamente ser um momento de solidão, né? Hoje, mais uma vez, a tecnologia ela nos permite nos aproximar dos nossos entes queridos, né? Dos nossos familiares, das pessoas que infelizmente temos que nos afastar fisicamente por um período, mas esse estreitamento afetivo de laços é fundamental também para a nossa saúde afetiva e mental. Além desse estreitamento de laços por meio da tecnologia, a gente também precisa se atentar aos laços daqueles que estão junto a nós, né? Muitas pessoas acabam hoje passando mais tempo com a família e antes a gente tinha mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a família. Então, essa oportunidade de estar com a família também pode ser voltada para esse estreitamento de laços, né? Algo que eu acho fundamental também, nesse sentido de tentar se manter ativo e saudável, é fortalecer o nosso senso de comunidade. Nós não estamos afastados uns dos outros à toa.
né? Nós sabemos de toda a dificuldade que isso traz, econômica para muitas pessoas, psicológica e afetiva, mas nós sabemos o motivo de estarmos assim. Há um motivo e é importante que nós fortaleçamos o nosso senso de comunidade, né? Da gente saber que nós estamos passando por um momento difícil, um momento que requer de nós muita adaptação, mas por um motivo maior, que é o de proteção social e comunitária. Quando a gente tem isso em mente, o isolamento ele fica um pouquinho menos pesado, né? Mais do que nunca, exercermos a solidariedade. A solidariedade, que é o próximo, eu acho que é o mais próximo desse senso de comunidade. A gente tem percebido muitas e muitas iniciativas nesse sentido, das pessoas se mobilizando em realizar ações ao próximo, aqueles que estão mais desprovidos nesse momento. Então, isso tudo ajuda a gente se sentir, a ter esse senso de pertença, a de entender que está todo mundo no mesmo barco. Está difícil para mim, mas está difícil para todo mundo também e que a gente está unido em torno disso, né? Bom, você já respondeu essa próxima pergunta que eu ia fazer em relação ao direito à desconexão, né? Como conciliar casa e trabalho remoto. E a Cristina, só o comentário que eu achei interessante que ela fez, vou ler aqui, que é uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. Estamos em teletrabalho tanto no público quanto no aspecto privado. É bom delimitarmos nossa disponibilidade, afinal temos uma jornada para cumprir no físico e outras atribuições que fazem parte da nossa vida. O trabalho precisa ser convidado para a nossa casa. Interessante isso. É muito interessante. E essa discussão desse direito à desconexão, ela já vem há algum tempo, né? O teletrabalho, o trabalho remoto, ele já é realidade em algumas áreas, né? As pessoas já trabalham assim há algum tempo em algumas áreas. O que acontece é que nesse momento todos nós fomos pegos de uma forma geral de surpresa. A maior parte não estava preparada para isso, a maior parte nem pensava nessa possibilidade, eu imagino. Há categorias profissionais que eu acredito que nunca nem aventaram a possibilidade de trabalhar de casa, né? Pelos formatos que temos hoje. E todos tivemos que forçadamente nos aproximar desse modelo do trabalho remoto. Nós estamos num período, como eu disse, de adaptação. É tudo muito novo para muita gente, para os gestores, para os trabalhadores. Então, nesse momento de adaptação, a gente precisa, sim, de estabelecer alguns limites conjuntos, né? E esses limites, eles têm que ser construídos entre o trabalhador e os gestores e a organização, entender o que é possível de ser feito nesse momento, né? Quais são as metas a serem atingidas. E eu entendo que isso tudo precisa ser dialogado e precisa estar claro, né? Para que a gente possa também planejar o nosso trabalho de casa. Uma coisa que a gente até estava conversando um pouco antes de começar, né? A importância de definir os canais de comunicação também, né? Informações oficiais, informações importantes que precisam ser registradas, a gente preferencialmente deveria fazer por canais como o e-mail, que vai registrar, que vai ter um histórico. E esses aplicativos rápidos, como eu disse, de bate-papo, que muitas vezes se confundem com os nossos mecanismos privados e não só de trabalho, eles devem ser acessados mais para informações que a gente precisa de um pouco mais de rapidez, urgência, que sejam mais imediatas. Com o tempo a gente vai calibrando, a expectativa é que a gente vá calibrando isso, que a gente consiga conciliar, né, o trabalho com a rotina doméstica, porque sim, é importante que a gente tenha esse tempo para as outras atividades. Ok, Gabriela, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a psicóloga Gabriela Castro sobre os cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Voltamos já, não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a psicóloga Gabriela Castro sobre os cuidados com a saúde mental em tempos de coronavírus. Gabriela, fale um pouquinho para a gente da sua rotina. Ela mudou muito? Você que tem 2 crianças pequenas, conciliar trabalho remoto, tudo isso, como é que ficou isso para você? É um grande desafio, realmente é muito desafiador. Esse momento, como você disse, de conciliar o trabalho com os trabalhos domésticos e com o cuidado das crianças, é um momento que a gente está tendo que se desdobrar e descobrir novas formas. Na verdade, a gente está acabando assumindo muitas funções que até então a gente terceirizava em certo grau e temos que assumir isso novamente, né? Então, requer muita adaptação e redimensionamento de tarefas até entre os adultos,
da casa, né? Então, é um momento difícil, desafiador. Acho que as pessoas que têm criança em casa sabem bem do que eu estou dizendo, né? Por outro lado, eu fiquei pensando, recentemente eu até estava conversando sobre isso com algumas colegas e aí mencionei, falei, nossa, como está difícil, né? Ter que conciliar tudo isso. As crianças têm as necessidades específicas delas também, né? De cuidado, de atenção. E aí uma outra pessoa me disse assim, imagine eu que tenho adolescente. A outra, nossa, imagine eu que meu marido está tendo que trabalhar. E aí as pessoas foram colocando de suas dificuldades. Então, na verdade, no final das contas, é um desafio sim, mas entendo que está todo mundo no mesmo barco, né? Porque os desafios, eles são muitos para todos. Todos estamos vivendo situações inéditas e estamos tendo que nos adaptar de alguma forma. E a gente sabe que sofrimento não tem régua, né? O meu sofrimento parece difícil, mas de uma outra pessoa, às vezes, que não tem filho também pode estar sendo grande, por isso a gente tem que pensar nessas reorganizações. E falar com as pessoas, com os amigos, online, remotamente, ajuda? Esse desabafo, assim, tá acontecendo isso comigo, ajuda a ouvir o outro também? Sim, esse apoio social, esse senso de unidade, de comunidade, esse resgate mesmo que a gente está tendo das nossas relações humanas em detrimento a outros tipos de relação, isso pode sim nos fortalecer. Acho que uma palavra importante nesse momento de pandemia é a resiliência, né? A resiliência no sentido da gente passar por um momento de dificuldade, se manter íntegro, se manter saudável, né? E um dos principais fatores de proteção que nos permite desenvolver a resiliência é o apoio social. Então, que a gente invista muito nisso. E a outra palavra para mim é a ressignificação, né? É a gente olhar para esse momento e entender que sim, nós estamos num momento difícil de isolamento, mas também que estamos protegidos, que nós estamos nos ajudando, que nós estamos tentando fazer, né, o melhor que nós podemos nesse momento. É importante nessa quarentena o controle da irritabilidade que vai vir inevitavelmente, né? Evitar descarregar a pressão nas pessoas da família que também estão isoladas e passando pela mesma dificuldade? Acho que observar essas reações, como eu disse, é importante em todos os momentos, mas nesse momento em específico, em que a gente está tendo um convívio familiar muito maior do que o de costume, é natural que a gente tenha conflitos também exacerbados. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente olhar para o outro com compaixão, entender que eu estou passando por um momento difícil, mas aquela pessoa que está do meu lado também está. E isso talvez nos ajude a entender isso e tentar minimizar esses conflitos, né? Respeitar o espaço do outro, respeitar o sentimento do outro e se respeitar também. Tem dias em que a gente não está bem, então é melhor que a gente se retire para algum local, que a gente tente se acalmar para tentar manter esses laços e esse convívio familiar como um fator de proteção e não como um agravamento, né, dessa situação que nós estamos vivendo. Gabriela, e o que a gente faz com esse medo, né? É superar o medo do futuro, já que tudo é incerto, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar no isolamento, quanto tempo vai ocorrer essa transmissão do vírus. Como criar, nesse caso, uma perspectiva de futuro? Sim, eu acho que isso também é um desafio que nós temos. Nós temos nos acostumado a olhar muito para o futuro, né? A gente planeja muito, a gente projeta muito e isso a gente já sabe há algum tempo que essa vida voltada para o futuro, ela já traz consequências antes da pandemia em termos de ansiedade, e a gente está sempre antecipando algo que vem. Nesse momento, essas certezas foram colocadas em xeque, né? E a gente está se forçando a olhar para o presente. Então, é claro, eu não estou romantizando a pandemia, eu sei que o sofrimento é intenso, mas talvez seja uma oportunidade da gente priorizar o que é possível de se fazer no presente, que a gente consiga estruturar a nossa vida com metas curtas, próximas, que a gente consiga realizar, com coisas que a gente priorize, entende como importante, que sejam próximas e que a gente consiga fazer isso, atualizar essas metas todos os dias, né? É o que você está dizendo, a gente não sabe precisar quanto tempo nós vamos viver da forma como estamos vivendo. Então, talvez, não é viver esperando o fim da pandemia, mas é entender como posso viver bem neste período de pandemia. E terminando com a música do Lulu Santos de novo, nada do que foi será, sim, do jeito que já foi um dia, mas tudo passa, tudo passará, passa, né, Gabriela? Isso, e que nós possamos passar por isso fortalecidos. É importante dizer, a crise, ela tem a possibilidade de nos fortalecer.
né? A gente pode sair disso tudo em algum grau, com algum fortalecimento, e que a gente foque nesse aspecto dessa crise, né? Que a gente passe junto. Muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Muito obrigada. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a psicóloga Gabriela Castro sobre os cuidados com a nossa saúde mental durante a quarentena da Covid-19. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo site, pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.